Sermão 8. Através de quem a água viva do Espírito Santo flui. Entre parênteses, João, capítulo 7, versículos 37 e 38. Entre aspas, ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Quem pode beber a água viva do Espírito Santo? Aqueles que creem no belo evangelho do batismo de Jesus e do seu sangue na cruz. A água viva do Espírito Santo flui nos corações daqueles que creem no belo evangelho. João, capítulo 7, versículo 38, diz, entre aspas, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Isto significa que há verdadeira salvação e remissão dos pecados para aqueles que creem no belo evangelho que Deus nos deu. Quando ocorre a habitação do Espírito Santo? A habitação do Espírito Santo pode ser obtida quando alguém ouve e crê no verdadeiro Evangelho, que diz que Jesus Cristo levou os pecados do mundo através de seu batismo por João. A pessoa pode, então, beber a água viva do Espírito Santo. Aqueles que creem no belo evangelho têm a habitação do Espírito Santo e podem experimentar o sentimento da água viva espiritual inundando e umedecendo seus corações secos toda vez que estão pregando ou ouvindo as palavras de Deus. A água viva do Espírito Santo flui dos corações daqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito, que diz que o Senhor veio a este mundo a fim de salvar todos os pecadores de seus pecados. O Espírito Santo é a verdade que não pode ser separada do Evangelho da água e do Espírito, e que permanece nas pessoas que creem nas palavras de Deus. Qualquer um que queira beber da água viva do Espírito Santo deve receber a remissão de todos os seus pecados, crendo no belo evangelho do batismo de Jesus e de seu sangue na cruz. Esta água viva do Espírito Santo existe nos corações daqueles que creem nas palavras de Deus. As pessoas que creem no Evangelho da água e do Espírito têm a água viva do Espírito Santo, que flui como um rio, se entendendo através de seus corações. Mesmo neste momento, a água viva do Espírito Santo está fluindo nos corações daqueles que receberam a remissão de seus pecados, crendo no belo evangelho do batismo de Jesus Cristo e de seu sangue na cruz. Contudo, não há sequer uma única gota de água viva do Espírito Santo fluindo nos corações daqueles que não creem neste belo evangelho da verdade. Até eu crer e reconhecer o evangelho da água e do Espírito, não tinha uma única gota de água viva espiritual fluindo do meu coração. Naquele tempo, apesar de crer fervorosamente em Jesus Cristo,
eu não sabia da importância da água viva do Espírito Santo, porque não tinha o Espírito no meu coração. Contudo, agora eu tenho o belo Evangelho da água e do Espírito, e a água viva do Espírito Santo fluindo livremente do meu coração. Agora, a água viva do Espírito Santo flui do meu coração e dos corações daqueles que ouvem e creem na palavra de Deus. Assim como Jesus disse, entre aspas, se alguém tem sede, venha até mim e beba. A água viva do Espírito Santo refresca os outros através de cristãos nascidos de novo que creem no belo Evangelho da água e do Espírito. Esta água viva flui do meu coração junto com a minha fé no Evangelho da água e do Espírito neste momento, permitindo que outros bebam dela. Deus permite que ela flua do meu coração como um rio. Isto é algo familiar apenas para aqueles que têm a habitação do Espírito Santo. Assim como está escrito em Apocalipse, ninguém conhece, exceto aqueles que receberam a habitação do Espírito Santo e a água viva, pois são segredos conhecidos apenas por aqueles que conhecem e creem no belo Evangelho da água e do Espírito. Portanto, você deve saber em quem o Espírito Santo habita. Deve saber que a habitação do Espírito Santo é dada apenas àqueles que creem no Evangelho de Jesus. Eu costumava crer apenas no sangue da cruz. Apesar de eu ter acreditado no sangue de Jesus na cruz por cerca de 10 anos, o pecado ainda estava em meu coração. Naquele tempo, eu tinha a crença de que meus pecados haviam sido perdoados apenas pelo sangue de Jesus. Contudo, eu não podia receber nem a completa remissão dos pecados, nem a habitação do Espírito Santo, por meio daquele tipo de crença, e só havia confusão e um vazio em minha vida. O único sinal que mostrava minha crença em Jesus era o fato de que eu estava frequentando a igreja. Foi quando comecei a reconsiderar minhas crenças. Entre aspas, eu realmente recebi o Espírito Santo? Quando eu acreditei em Jesus pela primeira vez, meu coração estava repleto de amor por ele e até tinha o dom de línguas. Mas o que foi feito de mim? Eu percebi que esta experiência de emoções fortes não era sinal da habitação do Espírito Santo e que eu não tinha recebido o Espírito de forma alguma. Eu cria em Jesus, mas o Espírito Santo e sua água viva não estavam em meu coração. Não era realmente importante se meu coração estava quente ou frio, desde que minha fé estivesse baseada no calvinismo. As questões que eu realmente tinha que responder eram as seguintes. Primeiro, o Espírito Santo habita em mim? Não, eu não tenho certeza de que ele está em mim. 2. Existe pecado dentro de mim? Sim, existe. Definitivamente havia pecado em mim, apesar de eu crer no sangue de Jesus. Eu ainda tinha pecado em meu coração, apesar de crer em Jesus e fazer orações de arrependimento todos os dias. O pecado no meu coração nunca havia sido completamente limpo,
não importava o quanto eu tentasse. Entre aspas, como eu posso receber o Espírito Santo? Entre aspas, como eu posso lavar o pecado do meu coração? Estes foram os dois problemas constantes que eu tinha em minha mente. Mesmo depois de crer em Jesus, eu tinha falado em línguas depois que eu conhecia Jesus e também cria que os meus pecados haviam sido limpos graças à minha fé no sangue de Jesus. Contudo, com o passar do tempo, mais e mais pecados se juntavam em meu coração. Eu estava cheio deles. As orações de arrependimento ou o jejum não podiam limpar os pecados do meu coração, na medida em que eu estava confiando apenas no sangue de Jesus sozinho. Eu me preocupei por muito tempo com os meus pecados, e quanto mais me preocupava, mais eu pregava veementemente a mensagem de Jesus para os outros. Também ia à igreja mais frequentemente e dedicava a minha vida para servir a Jesus, confiando em seu sangue. Todavia, passado um tempo, os pecados que estavam em meu coração estavam me impedindo de ter uma fé verdadeira. Estava mais difícil do que antes crer em Jesus. Eu tentei confiar mais no sangue de Jesus, me empenhei mais e aumentei minha dedicação para Deus. Contudo, o vazio no meu coração tornou-se maior. Este tipo de fé me fez sentir um vazio e me levou a um cristianismo excessivamente crítico, que só se importava com as aparências externas. Pensando comigo mesmo, entre aspas, crer em Jesus é assim para todos, não apenas para mim. Eu tentava negar que a minha fé estava enganada. Todavia, o sangue de Jesus e as orações de arrependimento ainda não podiam lavar todos os meus pecados. Então, por meio de qual fé meus pecados podiam ser lavados? Meus pecados podiam ser lavados apenas através da crença que todos os meus pecados foram transferidos para Jesus quando ele foi batizado no Rio Jordão. Isto é o que está escrito em Mateus, capítulo 3, do versículo 13 ao 17. Então, por que meus pecados não foram lavados pelo sangue de Jesus? Porque eu não conhecia nem acreditava no belo evangelho que contém o significado do batismo de Jesus por João. Isto significa que todos os pecados do mundo foram lavados através do batismo de Jesus. Sim, está certo. A Bíblia testemunha sobre isso, dizendo, abre aspas, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Fecha aspas, entre parênteses, João, capítulo 3, dos versículos 3 ao 5. Jesus veio a este mundo e aceitou todos os pecados do mundo através de seu batismo por João. Eu ainda estava receoso sobre isso e comparei o Velho e o Novo Testamento para me esclarecer. O resultado foi que eu encontrei a verdade. Todos os pecados do mundo foram passados para Jesus quando ele foi batizado, e todos os meus também foram passados para ele naquele tempo. Eu me santifiquei por meio da minha fé nestas palavras. Percebi que esta era a palavra da verdade, assim como está escrito na Bíblia,
e o mais belo evangelho do mundo. Além disso, percebi que meus pecados não foram limpos somente por meio da fé no sangue de Jesus. A razão era que eu não podia passar meus pecados para Jesus, quando ainda não conhecia a verdade do seu batismo no Rio Jordão. Eu finalmente tinha encontrado a verdade. Aprendi que Jesus veio a este mundo por mim, que levou todos os pecados do mundo por meio de seu batismo e mais tarde foi crucificado para nos libertar de todos os pecados. Agora eu sou justo, graças à minha crença no belo evangelho que Jesus nos deu e porque todos os meus pecados foram perdoados. Não foram as doutrinas da igreja que me libertaram do pecado, mas sim o batismo de Jesus e o seu sangue na cruz. Esta verdade estava no belo evangelho. Eu fui salvo de todos os meus pecados e me tornei justo, não somente pela minha crença no sangue de Jesus, mas através da minha fé que o batismo de Jesus e o seu sangue na cruz são a minha salvação. Mas uma coisa que tenho para agradecer é que o Espírito Santo de Deus veio sobre mim depois que eu comecei a crer no belo Evangelho. Agora, ele habita em mim junto com as palavras do batismo de Jesus por João e do seu sangue na cruz. Eu agradeço a Deus que me deu este belo Evangelho e que me permite pregar a mesma crença dos apóstolos de Jesus. Ele me presenteou com o Espírito Santo, por eu ter crido no belo Evangelho. Agora posso espalhar esta palavra com grande honra e convicção para todas as pessoas no mundo. Certamente posso contar que crer apenas no sangue de Jesus não irá lavar todos os seus pecados. Mas posso dizer às pessoas que todos os seus pecados serão limpos apenas se elas crerem no belo Evangelho que fala do batismo de Jesus por João e do seu sangue na cruz. Eu não tenho sequer uma pequena vergonha diante de Deus quando prego este belo Evangelho. Agora posso pregar este belo Evangelho de ser nascido de novo da água e do Espírito para todas as pessoas do mundo. Eu dou graças ao Senhor e agradeço a Ele, porque me permitiu beber da água viva do Espírito Santo, me dando o Evangelho da água e do Espírito. Testes clínicos mostram que o verdadeiro Evangelho é aquele da água e do Espírito. Você realmente recebeu remissão de seus pecados e a habitação do Espírito Santo? Como pode dizer que o Evangelho é realmente verdade? Certa vez eu realizei testes em pessoas que estavam prestes a crer no belo Evangelho dado por Jesus. Para uma pessoa, só preguei a mensagem do sangue de Jesus Cristo na cruz e também falei para ela que não deveria haver pecado em Jesus Cristo. Para outra pessoa, eu preguei o belo Evangelho do batismo de Jesus por João e seu sangue na cruz. O resultado foi que a pessoa que recebeu a remissão de seus pecados por crer apenas no sangue de Jesus disse que tinha que estar
continuamente sendo perdoada por seus pecados cometidos. Mas a pessoa que creu no belo evangelho do batismo e sangue de Jesus, pelo contrário, disse que ela se tornou uma pessoa perfeita e sem pecados. Esta última disse que não tinha pecado em seu coração, porque cria, na verdade, que Jesus levou todos os seus pecados e foi julgado por eles. Ela estava apta para receber o Espírito Santo de Deus, porque cria no belo Evangelho, que diz que o batismo de Jesus por João lavou todos os pecados do mundo. A razão pela qual este homem podia dizer que não tinha mais pecado em seu coração foi a de que ele tinha recebido o Espírito Santo em seu coração através de sua crença no belo Evangelho. O Espírito Santo deu a ele convicção para dizer que não tinha pecado em seu coração. Deus dá a habitação do Espírito Santo para todos aqueles que creem no batismo de Jesus por João e seu sangue na cruz, em quem o Espírito Santo habita. Ele é dado como um presente para aqueles que creem no belo Evangelho do batismo de Jesus por João e seu sangue na cruz. Observar simplesmente o fenômeno superficial no dia do Pentecostes fez muitas pessoas entenderem errado a verdade sobre receber o Espírito Santo e colocarem de lado o belo Evangelho. As pessoas pensam que, se orarem desesperadamente e buscarem o Espírito Santo, elas estarão aptas para receber a habitação do Espírito. Por um longo tempo, os cristãos pelo mundo não tinham a mínima ideia da verdade, que dizia que a pessoa só poderia receber o Espírito Santo crendo no belo Evangelho do batismo de Jesus e seu sangue. Contudo, agora, muitos servos de Deus que receberam o Espírito Santo através da crença no Evangelho da água e do Espírito têm pregado o Evangelho com a ajuda do Espírito Santo. Como resultado, muitas pessoas pelo mundo aprenderam a aceitar este belo Evangelho e receber a habitação do Espírito Santo. Deus permite que as pessoas que creem neste belo Evangelho experimentem a habitação do Espírito Santo. Na Bíblia está escrito, abre aspas, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, fecha aspas, entre parênteses, Atos capítulo 2, versículo 17. Contudo, deve-se ter em mente que tentar receber o Espírito Santo sem conhecer o belo Evangelho é um erro. Não há outro caminho para receber a habitação do Espírito Santo senão crer no batismo de Jesus por João e em seu sangue na cruz. Deus diz que uma pessoa pode entrar no reino do céu apenas quando esta é nascida de novo da água e do Espírito, e apenas os nascidos de novo possuem o dom do Espírito Santo. Logo, não há dúvidas de que todos precisam da habitação do Espírito Santo a fim de entrarem no reino do céu. Como você pensa que pode receber o Espírito Santo ou entrar no reino do céu sem crer no belo Evangelho da água e do Espírito? Não há outro caminho para o céu além de crer no belo Evangelho. Você só pode receber o Espírito Santo crendo no Evangelho do batismo de Jesus e seu sangue. Assim, como pagamos com dinheiro quando compramos qualquer coisa, nós recebemos o Espírito Santo quando cremos no belo Evangelho. Eu quero te dizer que, se realmente quer receber a habitação do Espírito Santo, você deve primeiro conhecer e crer
no Evangelho da Água e do Espírito. Então, você terá a experiência de receber o Espírito Santo, mas só pode recebê-lo crendo no belo Evangelho da Água e do Espírito. Deus quer te presentear com a habitação do Espírito Santo. Eu creio no belo Evangelho e, à medida que o tempo passa, sinto cada vez mais forte que este belo Evangelho que Deus me deu é a coisa mais bela e preciosa deste mundo. Eu me sinto grato a Deus. Você se sente da mesma forma? Nós percebemos que aqueles de nós que receberam o Espírito Santo têm sido ricamente abençoados por Deus. Eu estou passando a mensagem de como você pode receber a habitação do Espírito Santo crendo no belo Evangelho. As pessoas podem se qualificar para receber a habitação do Espírito Santo apenas aceitando este belo Evangelho de ser nascido de novo da água e do Espírito. Em João, capítulo 7, versículo 38, Jesus diz, entre aspas, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Isto significa que as pessoas que receberam a remissão de todos os seus pecados, crendo no belo Evangelho que Jesus Cristo as deu, têm a habitação do Espírito Santo. A água viva do Espírito Santo irá fluir como um rio de seus corações. As pessoas que creem neste belo Evangelho irão experimentar esse fluir de águas vivas espirituais. Apesar de eu ser um crente devoto em Jesus, antes de ser nascido de novo através do Evangelho da Água e do Espírito, não havia água viva do Espírito Santo fluindo no meu coração. Contudo, depois que vim a crer no belo Evangelho da Água e do Espírito, a água viva começou a fluir livremente do meu coração, assim como está escrito na Bíblia. Mesmo neste momento, ela flui juntamente com o Evangelho da Água e do Espírito que Deus me deu. A água viva do Espírito Santo flui em abundância do meu coração o ano todo. Eu comecei a fazer o trabalho de um evangelista pregando o belo Evangelho depois que recebi a habitação do Espírito Santo. Minha confissão de fé, após crer no belo Evangelho e receber a habitação do Espírito Santo, foi antes do fim do outono, nos meus 20 anos. Aquele outono, em especial, me fez pensar sobre a minha morte inevitável. Minha vida, naquele ano, foi marcada por confusão, vazio e escuridão, devido aos pecados no meu coração. Eu estava indo para a direção errada, sem ideia de qual caminho seguir. Meu corpo estava adoecendo e o vazio em meu coração crescia a cada dia. Por causa dos meus pecados, eu estava em desespero total e nem mesmo tinha certeza do porquê. Eu não tinha outra escolha, além de esperar pelo julgamento de Deus no súbito fim da minha vida e implorar pelo perdão dos meus pecados. Abre aspas, ó Senhor, eu quero receber a remissão dos meus pecados através da minha fé em Ti, antes de morrer. Também te peço, por favor, cure
a doença do meu corpo. Fecha aspas. Eu orava e orava. Então, uma nova esperança começou a surgir do fundo do meu coração desesperado. Ele estava cheio do desejo por Deus e estava tão quente quanto uma bola de fogo. Eu não estava desesperado. Era uma nova esperança que estava queimando como um fogo devastador no meu coração. Daquele dia em diante, comecei uma nova vida religiosa, crendo que Jesus morreu na cruz para me salvar de meus pecados. Logo depois daquilo, tive a experiência de falar em línguas. Mais tarde, eu continuei a derramar lágrimas quando pensava no sangue que Jesus havia derramado na cruz. Eu estava grato por ele ter derramado seu sangue na cruz por mim. Depois daquele incidente, eu abandonei minha antiga vida e consegui um novo emprego que me permitiu folgar no domingo sagrado. Naquele tempo, meu coração estava cheio do amor de Jesus e inundado com a eterna gratidão. Sempre quando eu sentia que Jesus tinha derramado seu sangue na cruz para me salvar de meus pecados, meu espírito religioso começou a crescer, mas estava baseado somente nas palavras do sangue de Jesus na cruz. Contudo, com o passar do tempo, minha vida religiosa começou a fraquejar pelo sofrimento, em razão da minha fraqueza e pecados atuais. Esses não tinham sido completamente lavados, pois minha crença era apenas no sangue de Jesus na cruz. Tudo aconteceu porque eu não conseguia manter as leis de Deus. Assim, meus pecados atuais começaram a se acumular. Apesar de meus pecados não terem sido completamente lavados através das orações de arrependimento, eu não tinha outra escolha além de continuar fazendo-as. Eu cria que toda vez que eu pecava, podia lavar os meus pecados através de orações de arrependimento e pensando no sangue de Jesus na cruz. Quanto mais continuava com esta ideia religiosa, mais meus pecados atuais se acumulavam. Em razão da minha fraqueza, meu sofrimento estava apenas crescendo por causa dos meus pecados. Eu estava me tornando um cristão fariseu e fui escolhido diácono e mais tarde um evangelista, apesar dos meus pecados. Eu saía para pregar o evangelho sempre que sentia a dor dos meus pecados, pensando que este era o único modo de limpar minha alma. Mas os meus pecados não foram lavados através deste tipo de fé, baseada em doutrina e sacrifícios pessoais. Eu tive até mesmo a experiência de ser possuído por um Satanás. Caí em condenação devido aos meus pecados atuais e senti vontade de morrer por minhas transgressões. Entre aspas, você pecou, não pecou? Satanás continuou a me condenar e me atormentar com meus pecados. Minha fé estava prestes a entrar em colapso. Eu percebi que eu não podia me lavar simplesmente através da fé no sangue de Jesus ou orações de arrependimento. E, eventualmente, me encontrava em estado de frustração.
Estudando o calvinismo em um seminário teológico, me interessei pela razão do batismo de Jesus por João. Eu perguntei para muitos professores por que Jesus Cristo foi batizado por João no Rio Jordão, mas suas respostas costumavam ser estereotipadas, como que ele foi batizado para mostrar sua humildade ou para anunciar que ele era o Filho de Deus. Contudo, estas respostas não foram suficientes para matar a minha curiosidade. A verdade do batismo de Jesus por João me fez reconhecer o belo Evangelho. Após o seminário, meus pecados ainda não haviam sido lavados, e eu sofri pelo peso deles mais do que antes. Então, um dia eu entendi por que Jesus foi batizado e por que ele disse que todo justo seria preenchido através desta obra. Foi o belo Evangelho que disse que todos os meus pecados foram passados para Jesus através do seu batismo no Rio Jordão. Deus me ajudou a perceber esta verdade através de suas palavras escritas. Depois de ler e reler as palavras de Deus, nas quais o belo Evangelho está gravado, eu finalmente reconheci a verdade que todos os meus pecados foram transferidos para Jesus por meio do seu batismo por João e que ele foi julgado por eles na cruz. Foi quando eu percebi que a habitação do Espírito Santo tinha verdadeiramente vindo para mim. Todos os pecados no meu coração foram completamente perdoados, depois que eu entendi e acreditei neste belo Evangelho. Os pecados que me deixavam frustrado e desesperado foram completamente lavados pelo poder do belo Evangelho. Aqueles que nunca tinham sido limpos, apesar dos meus infindáveis sacrifícios pessoais e de orações de arrependimento, foram completamente banidos de minha vida. Eu, sinceramente, dou graças ao Senhor. Eu falo a verdade quando digo que todos os pecados do mundo não poderiam ser lavados apenas através do sangue de Jesus na cruz. O batismo de Jesus por João também levou à remissão dos pecados. Agora, todos devem entender e crer que todos os seus pecados foram lavados graças ao belo Evangelho da água e do Espírito. Eu tenho a habitação do Espírito Santo no meu coração, porque creio no belo Evangelho da água e do Espírito. E a palavra da testemunha de Deus, que testifica do seu Filho, foi suficiente para tirar todos os pecados do meu coração. Eu recebi o Espírito Santo como uma pomba, como resultado de minha crença no belo Evangelho. Daquele dia em diante, o Espírito Santo trabalhou no meu coração, me capacitando para fazer minha obra espiritual. Em outras palavras, para pregar o belo Evangelho. Agora não há pecado em meu coração. O batismo de Jesus por João e seu sangue na cruz testemunharam a remissão dos meus pecados e me levaram a receber a habitação do Espírito Santo. Aleluias! Eu louvo ao Senhor. O Espírito Santo silenciosamente veio sobre mim como uma pomba e começou a habitar em mim. A partir do dia em que eu comecei a crer no Evangelho da água e do Espírito, ele começou a trabalhar no meu coração, algumas vezes como uma pomba, outras como uma fornalha ardente.
Agora, você também pode receber a habitação do Espírito Santo se aceitar e crer no belo Evangelho da água e do Espírito. Você não quer receber o Espírito Santo e louvar ao Senhor junto comigo por crer no belo Evangelho da água e do Espírito? Você não quer trabalhar comigo pregando o belo Evangelho da água e do Espírito para todo o mundo? O belo Evangelho da água e do Espírito irá te santificar e te dar a habitação do Espírito Santo. A justiça de Deus é revelada no Evangelho de fé em fé. É por isso que a habitação do Espírito Santo é dada apenas por meio da fé no belo Evangelho da água e do Espírito. As coisas maravilhosas que o Espírito Santo tem feito por mim. Depois que recebi a habitação do Espírito Santo, comecei a trabalhar em uma nova igreja, a fim de pregar o belo Evangelho. O Espírito Santo me capacitou para pregar poderosamente o belo Evangelho. Foi nesse tempo que o seguinte incidente aconteceu. Na cidade onde eu vivia, havia um costureiro que fazia negócios com compradores estrangeiros. Esta pessoa era um diácono. Ele, uma vez, parou ao lado de um hotel local para negociar com alguém e viu o nosso cartaz. Foi atraído por aquele convite e tentou entrar em contato comigo. Ele me encontrou e disse que tinha vivido em pecado por um longo tempo. Depois de 5 horas de aconselhamento do Evangelho da água e do Espírito, ele finalmente reconheceu a verdade da remissão dos pecados. Ele nasceu de novo e também recebeu a habitação do Espírito Santo. Aqui está outra história que ocorreu quando eu saí para procurar por um prédio para a igreja. Eu encontrei um maravilhoso e especial, mas naquele tempo eu tinha uma quantia insuficiente de dinheiro para alugá-lo como nossa igreja. Parecia impossível para mim em razão do pouco dinheiro disponível. Contudo, o Espírito Santo me disse, entre aspas, seja forte e confiante. Surpreendentemente, eu estava apto a conseguir o prédio da igreja e fazer o seu trabalho, graças à ajuda do Espírito Santo. Ele me fez pregar o belo Evangelho da água e do Espírito daquele tempo em diante. O Espírito Santo, habitando no meu coração, está comigo agora, me preparando para pregar o belo Evangelho para todas as pessoas. E vejo aqueles que ouvem e creem no belo Evangelho receberem a habitação do Espírito Santo. Eu agradeço ao Espírito Santo que me deu a habilidade de pregar este belo Evangelho. Eu sei que, mesmo a minha vida inteira seria insuficiente para escrever sobre todas as coisas que o Espírito Santo fez por mim. Ele me permite viver com a água viva, fluindo livremente do meu coração, e dou graças a Ele que habita em mim. O Espírito Santo implantou a igreja que anda com Ele através do Evangelho da água e do Espírito. Uma vez eu saí ao deserto para pregar o belo Evangelho. Naquele tempo, Deus me levou a uma pequena cidade e eu encontrei um pequeno grupo de pessoas que estavam buscando a Deus. Ele me fez pregar o belo Evangelho para eles, o que os levou a receber o Espírito Santo. Eles também o receberam pelo ouvir e por crerem no belo Evangelho. O Espírito Santo os guiou
a serem meus colaboradores, e eu vim a pregar o belo evangelho para todo o mundo, junto com eles desde então. Naquele tempo, eles eram apenas um pequeno grupo de pessoas, não pertencentes a nenhuma denominação religiosa. Eles queriam viver de acordo com as palavras de Deus, mas costumavam clamar desesperadamente pelo perdão dos seus pecados, em razão de sua escravidão por eles. O Espírito Santo me levou a este grupo de pessoas e me preparou para pregar o belo Evangelho. Eu podia ver que ele tinha preparado tanto a mim quanto a eles para aquele encontro. Deus me guiou a pregar o belo Evangelho da água e do Espírito, começando com o sistema sacrificial, como está escrito em Levítico, e as pessoas receberam o Espírito Santo por meio das palavras do belo Evangelho. Deus estabeleceu a Igreja do Espírito Santo junto com aqueles crentes no belo Evangelho. O Espírito os nomeou discípulos de Jesus através do belo Evangelho. Agora, mais e mais ovelhas começaram a receber o Espírito Santo e entraram na igreja. O Espírito Santo me fez começar uma escola de missões e fazer discípulos. Me ajudou a ensinar as palavras de Deus para as pessoas e as ajudou a aprender e obedecer pela fé e servir como trabalhadores de Deus. Ele permitiu que as obras dele ocorressem onde essas pessoas estivessem, e Deus implantou suas igrejas através deles. O Espírito Santo tem guiado seus servos a pregar o belo evangelho da água e do Espírito. Ele guiou os justos, que receberam a remissão dos pecados, para se unirem à igreja e serem abençoados para viver uma vida justa neste mundo. Satanás tem enganado as pessoas desde tempos imemoriais e continuará fazendo isso. Ele fala para as pessoas que elas podem receber o Espírito Santo por meio de orações de arrependimento, jejum ou imposição de mãos. E isto não é verdade. As pessoas não podem receber o Espírito Santo através de orações de arrependimento ou imposição de mãos. Só podem receber o Espírito Santo quando são perdoadas por todos os seus pecados, crendo no Evangelho da água e do Espírito que Deus nos deu. Este é o verdadeiro significado da habitação do Espírito Santo. O Espírito tem continuamente guiado os discípulos de Jesus a pregarem o belo Evangelho da água e do Espírito, a fim de ajudar as pessoas a receberem o Espírito Santo. O Espírito Santo tem nos levado a desenvolver o ministério da literatura por todo o mundo. Assim como Paulo deixou o belo Evangelho em suas epístolas, o Espírito Santo, que habita no meu coração, tem sido para mim o catalisador para pregar e espalhar o belo Evangelho da água e do Espírito por meio da escrita. Esta é a razão pela qual publicamos livros cristãos contendo o belo Evangelho, que leva os crentes a receberem o Espírito Santo. Inicialmente, começamos com pequenas obras de poucas páginas, mas logo nossos livros contendo o belo Evangelho se espalharam por todo o mundo. O Espírito Santo que habita em mim leva cada vez mais pessoas a entrarem na igreja, após receberem a remissão de seus pecados pela leitura dos livros e crerem no belo Evangelho. Além disso, ele nos fez pregar o belo Evangelho em cerca de 150 países ao redor do mundo, incluindo os Estados Unidos.
O Espírito Santo preparou a Igreja para orar pela missão mundial e tem nos guiado a traduzir o belo Evangelho para diversas línguas e pregá-lo através de ministérios de literatura, para que muitas nacionalidades diferentes possam ouvir e crer nele. Ele me levou a trabalhar junto com novos discípulos em outros países e pregar o belo Evangelho junto com eles. Eu dou graças ao Espírito Santo. O Espírito Santo me encheu de entusiasmo para pregar o Evangelho na Rússia. Nos incitou a orar e nos deu a chance de encontrar evangelistas russos que buscavam a verdade e de pregar o Evangelho para eles. Foi quando eles ouviram primeiro o belo Evangelho e não receberam o Espírito Santo, assim como nós, ouvindo e crendo no belo Evangelho da água e do Espírito. Um deles, um professor de uma universidade nacional em Moscou, ofereceu esta confissão para mim após ouvir o belo Evangelho da água e do Espírito. Abre aspas. Eu tinha acreditado em Deus por 6 anos, mas acreditava sem realmente entendê-lo. Contudo, depois de ouvir sobre o belo Evangelho da água e do Espírito, tive uma fé forte e um conforto tranquilo em meu coração. Eu realmente agradeço a Deus. Pensava até então que levava uma vida religiosa por meio do tipo certo de fé. Minha vida religiosa consistia apenas em crer no sangue de Jesus, que morreu por nossos pecados. Contudo, eu não tinha ideia que Deus tinha limpado todos os meus pecados. Eu, então, encontrei os pastores nascidos de novo, ouvi sobre o belo Evangelho que Deus nos deu e aprendi que eu ainda era um pecador. Tentei encontrar mais sobre o belo Evangelho e também sobre o que significa ser justo e percebi que todos os meus pecados foram passados para Jesus quando ele foi batizado. Foi o belo Evangelho. Eu percebi que não apenas o pecado original, mas também meus pecados diários e todos os meus pecados futuros foram transferidos para ele através de seu batismo. Eu ganhei a grande felicidade de ser nascido de novo, ouvindo e crendo no Evangelho da verdade. Fecha aspas. Muitos russos, incluindo este professor, receberam o Espírito Santo ouvindo e crendo no belo Evangelho da água e do Espírito. Agora, a Igreja do Espírito Santo foi implantada lá e cada vez mais pessoas creem no belo Evangelho por meio do trabalho do Espírito Santo. Deus fez todas essas coisas e, portanto, eu dou graças ao Espírito Santo. Ele que habita em mim e me fez um cristão nascido de novo, assim como todos aqueles que creem no belo Evangelho da água e do Espírito. Agora eu prego o Evangelho para o mundo. Ele permite que nossos livros sobre o belo Evangelho sejam continuamente traduzidos não apenas para o inglês, mas para muitas outras línguas pelo mundo. Ele nos fez pregar este belo Evangelho por todo o mundo. Eu dou graças ao Espírito Santo. Você também pode receber a habitação do Espírito Santo. Muitas pessoas tentam receber o Espírito Santo chamando o seu nome e oferecendo orações desesperadas para Deus. Contudo, tentar receber o Espírito Santo sem o belo Evangelho da água e do Espírito que Deus nos deu é um erro. Dizer que alguém pode receber o Espírito Santo sem o belo Evangelho de Jesus
da água e do Espírito é um falso ensinamento. Os discípulos de Jesus receberam o Espírito Santo sem crerem no belo Evangelho que Jesus nos deu? Não, absolutamente não. Você deve saber que o Espírito Santo habita naqueles que creem no belo Evangelho da água e do Espírito. E a água viva flui em seus corações. Mesmo neste momento, a água viva do Espírito Santo flui do meu coração com o belo Evangelho. Aleluias! Eu agradeço a Deus.